Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa transmissão online da nossa mensagem de hoje à noite, chamada A Vida no Lar, finalizando a nossa série a respeito de família. Hoje à noite eu quero falar com vocês um pouco sobre a vida de Abraão e tomar esse exemplo da vida de Abraão para as nossas famílias. Então o título dessa mensagem hoje é Como Ser uma Família Missional. E nós estamos numa série sobre família. Por quê? Primeiro porque a gente não sabe mais o que é família. A gente não sabe mais como funciona uma família, como se organiza uma família, qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é o lugar do filho, como se instrui o filho, como o homem deve se portar em casa, como a mulher deve se portar em casa. Nós precisamos voltar a esses fundamentos básicos. Por mais que a gente ame teologia, goste de como a teologia é robusta e pode ser algo que explode a nossa mente, nós precisamos voltar aos ensinamentos básicos, mostrando como o evangelho, como a teologia pode transformar a nossa casa. E uma teologia, uma fé, uma crença que não transforma a nossa casa é uma crença inútil. A família é o local, a casa é o local onde nós somos quem nós somos, onde nós mostramos que nós temos chulé, onde a gente mostra que a gente tem falhas, onde a gente mostra que a gente tem defeitos. A família, nosso lar, a nossa casa, é onde a gente senta de qualquer jeito no sofá e fica ali, olhando uma série, pensando, falando. Na nossa casa é onde nós demonstramos quem nós realmente somos. Muitas vezes a gente está acostumado a ver quem nós somos na igreja, quem nós somos no supermercado, quem nós somos no trabalho. Mas é em casa que nós demonstramos quem nós somos de verdade. Então uma fé que não transforma a minha casa, não transforma nada. Nada. Família é muito importante na Bíblia. Família é uma analogia que Deus usa para mostrar como deve ser a igreja. Pensou sobre isso? Jesus chama os crentes de seus irmãos. Há um relato em Marcos, capítulo 3, 35, onde Jesus ele é incomodado por alguém dizendo assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem falar com vocês. E Jesus diz assim: diga a eles que minha mãe e meus irmãos estão aqui. Ou seja, Jesus está usando a analogia da família para representar o que significa a igreja. Deus usa essa analogia da família para a igreja. Da mesma forma, Paulo, os autores da Bíblia, sempre se referiam aos crentes em algum lugar de irmãos na fé. Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, que Timóteo deveria tratar as mulheres mais novas como irmãs, como se fossem irmãs. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, não trate elas como se fossem outras mulheres, que se fosse sua esposa, sua namorada. Não, trate como sua irmã. As outras mulheres devem ser vistas como irmãs nossas. Então família é algo muito importante no evangelho, muito importante para Deus. É tão importante que a maior promessa, onde inicia-se a promessa de Deus em alcançar todas as famílias da terra, começa em Abraão, com a promessa de que ele seria o abençoador de toda a terra. Todas as famílias serão benditas em tua descendência, é o que Deus diz para Abraão. Certamente quando Deus falou isso a Abraão, ele pensou em ti, em mim, em você, em ti, Rodrigo. Deus pensou em ti quando ele disse assim: em todas as famílias da terra serão benditas na tua descendência. Então Deus pensou na nossa família, pensou na nossa mãe, no nosso pai, na nossa esposa, nos nossos filhos, quando Deus fez essa promessa a Abraão. Então família é algo muito, muito, muito importante na Escritura. Bom, nós precisamos primeiro falar de como sermos uma família, então, missional.
e o que significa ser alguém missional. Nós estamos acostumados com o termo missionário. Missionário significa alguém que é enviado a outro local para fazer uma missão. Geralmente nós contribuímos para a missão. Contribuímos para a missão, missionários que estão fora do país, Médicos Sem Fronteira, contribuímos para outras organizações que estão fazendo missão fora do país. Mas, quando nós fazemos isso, muitas vezes nós encarregamos outras pessoas de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Jesus nos deu um chamado missionário. Jesus está nos dando esse chamado missionário. Isso nós chamamos de missional. Nós não precisamos de um chamado missionário específico. Nós não precisamos que alguém nos envie para algum lugar como um missionário para aquele local. Por quê? Porque Jesus já fez isso. Jesus, em Mateus 28, diz: eu os envio, ide por toda a terra. Ide e preguem o evangelho, vão e façam discípulos. Em João 20, Jesus diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então Jesus está nos enviando em missão. Nós não precisamos ir para a China, ir para a África, ir para Madagascar, sei lá, qualquer lugar aí, para fazer missão. Não, nós precisamos simplesmente sair do nosso quarto e falar com quem está na nossa sala, ou simplesmente atravessar a rua, ou simplesmente descer um andar de elevador. O campo missionário está à nossa frente. Muitas vezes as pessoas vêm até mim: Alexandre, eu quero fazer algo para transformar o mundo. Eu quero ir lá no Nordeste pregar o evangelho. Cara, isso é demais. Vai lá, seja feliz, entendeu? Pô, vai. E aí o cara não começa a transformar a sua própria rua. Ele não varre a calçada do vizinho. Ele não dá bom dia. Ele não junta as bostas do cachorro no chão. Como você vai ser um missionário na sua cidade ou fora do país se você não é missional no local onde você está? Então existe esse dualidade. Primeiro, ser um missionário, alguém que é enviado para algum local. X, ser missional, entender que nós estamos aqui enviados por Deus. Nós não precisamos de um chamado missionário, nós já o temos. Nós já temos esse chamado missionário. E da mesma forma, nós vamos entrar no texto agora, no texto de Gênesis, lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 12, nós temos Deus enviando Abraão. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Ser uma família missional. Nós queremos olhar aspectos da família de Abraão, da vida de Abraão, para que nós entendamos o que é ser um missional. Tá bom? Gênesis 12, pode deixar aberto aí. Gênesis 12, eu vou ler o texto aqui. E é do 1 até o 8. O texto bíblico diz assim: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, de sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Depois partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenou. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Saraí e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesses tempos os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando ali para o monte leste de Betel,
armou sua tenda, fincando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb, do deserto de Negueb. Vamos orar então? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, do meu irmão. Eu peço, Senhor, que abençoe as nossas vidas. Use, Senhor, a Tua palavra para transformar o nosso coração. Transforma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, aviva os nossos lares. Transforma os nossos lares. Transforma as nossas casas. Em nome de Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro. Amém e amém. Amém e amém. Então, ser alguém missional. O que é ser alguém missional? Primeira coisa que a gente aprende com Abraão aqui é que Abraão tinha 75 anos. Já te imaginou com 75 anos? Já te imaginou, Rodrigão, 75 anos? Tu não quer fazer mais nada, entendeu? Tu quer ficar aposentado, tu quer ir pra praia, tu quer ir pra Disney, tu quer fazer qualquer coisa, menos ser enviado por Deus a uma outra terra que você não conhece ainda. Porque isso é engraçado de Deus. Deus às vezes não nos mostra exatamente o que Ele quer de nós, né? Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele falou assim, sai e vai. Tu não sabe aonde ainda, mas vai. Nós, muitas vezes, temos desculpas a esse chamado missional de Deus para a nossa vida. Ah, eu sou muito velho. Ah, eu não sei fazer nada, não sei tocar violão, não sei cantar, não sei pregar. Mas Deus está querendo nos usar onde nós estamos, assim como Abraão, aqui seria usado ele. Perceba que Deus já nos enviou, já nos mandou, mas aonde? Jeremias 29, 7, não precisa abrir esse texto, escuta só o que eu vou falar. Jeremias 29, 7, Deus diz assim, orem pela paz da cidade, para onde eu enviei vocês, para onde eu estou deixando vocês. Façam negócios, construam. Nós já estamos enviados por Deus. Nós não precisamos que Deus apareça numa nuvem mágica e diga assim, ei, agora eu vou te enviar. Não, nós já estamos ali. Deus está falando para essas pessoas, eu os enviei ali. Deus está falando para nós hoje, eu já os enviei aí. O seu trabalho, a sua escola, o seu lazer, Deus está te dizendo, eu já te enviei aí para esse local. Você é um missionário. Somos missionais. A primeira coisa que nós aprendemos então com Abraão, com a história de Abraão, com a família de Abraão, uma família missional está em aliança com Deus. O que é uma aliança? Sabe o que é uma aliança? Esse anel que tu tem no dedo é uma aliança. Mas esse anel aqui não representa nada, entendeu? Porque tem gente que tem esse anel aqui e não honra esse anel. O que é o anel? É um símbolo de uma aliança. Porque diante das pessoas você prometeu para alguém que você seria fiel, que você amaria ela, que você daria sua vida por ela, que você só se separaria quando viesse a óbito. Então a aliança na verdade é o quê? É uma promessa onde tem deveres e direitos, onde nós fazemos coisas e pessoas fazem coisas para nós. Uma família missional está em aliança com Deus. Por quê? Porque Abraão, Gênesis 15, faz uma aliança com Deus. Ou melhor, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Olha só. Gênesis 15, 8. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo. Primeira coisa que a gente aprende: Abraão estava em aliança com Deus. Em aliança com Deus.
Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, que Deus faz um pacto com Abraão. Deus fez um pacto de aliança com Abraão. Como é essa aliança que Deus fez com Abraão? Como é essa aliança que Deus fez com Abraão? Tá rolando ali, tá normal, né? Tá estabilizada a transmissão, tudo certo? Aqui? Beleza. Vamos lá. Como é essa aliança que Deus fez com Abraão? Olha que louco isso. Deus leva Abraão para o monte. Deus pede que Abraão organize os animais, aves de rapina, cordeiros, organize eles. E Deus põe Abraão dormir. E Deus desce e caminha entre os animais, com Abraão dormindo. Como era uma aliança no Antigo Testamento? Uma aliança no Antigo Testamento, o que acontecia? Você cortava os animais ao meio, e as duas pessoas que faziam aliança caminhavam entre os animais, simbolizando o quê? Eu vou cumprir a minha aliança. Se eu não cumprir minha aliança, você pode me matar, como a gente fez com os animais. E se você não cumprir a aliança, eu vou te matar, como a gente fez com os animais. Aqui nesse texto, é Deus quem faz a aliança. Abraão está dormindo e Deus caminhando, mostrando que a aliança de Deus com Abraão é algo que vem dele somente e não de Abraão. Abraão e sua família estavam em uma aliança com Deus, que de Abraão não requis nada, somente a fé. Mas de Deus requis tudo. Deus, caminhando entre os animais, estava dizendo para Abraão: Abraão, se eu não cumprir a promessa, você pode me matar. Como se fosse possível matar. Mas Deus leva essa aliança abraâmica a um ponto mais extremo. Ele desenrola essa aliança abraâmica com aquilo que Jesus chama de nova aliança. Vocês já perceberam isso? Jesus chama de nova aliança. Jesus, ele se remete a esse termo de nova aliança, que Jeremias já tinha falado, que Ezequiel já tinha falado, que Deus faria uma nova aliança. Deus faria uma nova aliança. O que é a nova aliança? Primeira coisa que significa nova aliança, anote aí: Deus é o autor da nova aliança. Jesus é o autor da nova aliança. Assim como Ele fez com Abraão, Deus fez conosco. E Ele mesmo tomou a iniciativa da salvação. Ele mesmo foi até nós. Ele mesmo deu o seu corpo para ser esmagado na cruz. Ele mesmo propôs a aliança. Quando Cristo toma os elementos da ceia, quando Ele pega o pão e rasga o pão, Ele diz: esse é o meu corpo, corpo da aliança, um sinal da aliança. Esse é o vinho que simboliza o sangue da aliança. Deus estava trazendo símbolos, mostrando o que iria acontecer nessa aliança. Porque a maioria das pessoas pensa que a ceia se refere à Páscoa. Porque Jesus fez a ceia na Páscoa. A ceia é a Páscoa, então a gente tinha que ceiar uma vez por ano, porque a Páscoa acontece uma vez por ano só, né? Seria a lógica. Ceiamos uma vez por ano. Mas não, nós ceiamos com mais frequência, deveríamos ceiar com mais frequência. Por quê? Porque a ceia é um lembrar da aliança de Deus. É um lembrar do que Deus fez por nós. É isso que Jesus estava ensinando seus discípulos ali. Lembrar da aliança. Em primeiro lugar, então, Deus é o autor da aliança. Em segundo lugar, Deus é o guardião da aliança. Assim como Abraão estava deitado diante dos animais mortos, o homem sem Jesus está completamente morto espiritualmente. E é Jesus quem cumpre a aliança. Quando Jesus é batizado, João fala para Jesus: eu não devo te batizar, é você que deve me batizar. E Jesus diz o que para ele? Convém que seja assim, para que possa ser
cumprido tudo que tem que ser feito. O que Jesus estava dizendo para João? Eu preciso obedecer plenamente. Eu preciso ter uma obediência ativa, para que não só a morte de Jesus, às vezes a gente foca muito nisso, a morte de Jesus, a morte de Jesus, a morte de Jesus, a morte de Jesus é importante, é o ápice da história, é o ponto alto do cristianismo, mas a vida de Jesus também é nossa. Lutero falava isso. A vida de Jesus mostra para nós que alguém cumpriu de fato a lei, alguém pôde guardar de fato a aliança. Jesus, ele é o guardião da aliança. Jesus jamais pecou, mesmo tentado. Jesus esteve diante de prostitutas, mas ele não cedeu à prostituição. Jesus esteve comendo com ladrões, mas ele não cedeu aos ladrões. Jesus manteve uma vida santa, pura e perfeita, para guardar a aliança de Deus. Para guardar a aliança de Deus. Então ele é o guardião da aliança, ele é o mediador da aliança, ele media por nós, ele guarda por nós. Ao mesmo tempo que ele propõe aliança, ele mesmo guarda a aliança. Em terceiro lugar, o que significa a nova aliança? Toda aliança do Antigo Testamento necessitava de um sacrifício. Deus não só é o autor da aliança, não só guarda a aliança, como ele mesmo é o sacrifício da aliança. Ele morre para perdoar os nossos pecados, ele morre para pagar o preço do pecado. O sangue dele cumpre o sacrifício da aliança. O sangue dele paga o preço da tua desobediência, da minha desobediência. Quando você peca, quando você quer se esconder diante de Deus, lembre-se que o sangue de Jesus pagou o preço da aliança. Quando você não consegue levantar a cabeça, não consegue orar, não consegue pedir perdão, lembre-se que há perdão. Jesus cumpriu a aliança e ele morreu pela aliança. Ele pagou o preço dos pecados. É isso que é a nova aliança. Jeremias diz: farei com o meu povo uma nova aliança. Eu farei com o meu povo uma nova aliança. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eu escreverei no coração deles novas leis, e perdoarei os pecados dele. O que Jesus fez quando ele morreu na cruz? Quando ele viveu uma vida perfeita? Ele fez a nova aliança. Ok, Abraão estava debaixo de uma aliança com Deus. E nós estamos debaixo dessa aliança? Deus, em 2 Coríntios 5, Paulo escreve assim, que Deus está por nosso intermédio, vamos abrir o texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, perceba como Paulo aqui é enfático, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que o Evangelho está nos dizendo hoje? Reconcilie-se com Deus. Você precisa entrar em uma aliança com Deus hoje. Você precisa mudar sua vida hoje. Abraão estava debaixo da aliança de Deus, e você está debaixo da aliança de Deus. Eu amo documentário de Segunda Guerra, cara. Amo. Tem um documentário no Netflix que se chama Segunda Guerra em Cores. Não sei se você já olhou, não sei se tu já olhou esse documentário. É demais. E o que acontece? De um lado havia Hitler, meio que unido com o Japão e com a Itália. E de outro lado existe um grupo que se chamam de aliados, que estão em aliança. Ou seja, há um dualismo. Ou você está em aliança, ou você está no grupo inimigo. O que Deus está falando aqui, você ou está debaixo da minha aliança com Jesus, ou você está reconciliado em aliança comigo, ou você está debaixo da minha ira, ou minha ira cairá sobre você.
Porque não há perdão para o pecado fora do sacrifício de Jesus. Famílias precisam estar debaixo da aliança de Deus. Uma família missional está debaixo da aliança de Deus. Uma família missional, em segundo lugar, entende que é enviada por Deus. Nós falamos sobre isso. Missional significa enviado. Abre lá, Gênesis 20. Gênesis 20, versículo 13. Aqui é um dos casos mais cômicos da vida de Abraão, acredito eu. Gênesis 20, versículo 13. Olha que Abraão fala a Abimeleque: quando Deus me fez sair da casa do meu pai. Quem fez ele sair? Quem? Deus. Uma família missional entende que Deus o enviou. E às vezes a gente pensa assim: eu ser enviado por Deus significa que eu não tenho defeito nenhum, que eu não erro mais, eu sou um santo. Não, você erra. Aqui Abraão errou. Abraão teve medo, mentiu que Sara era sua irmã. Meio que mentiu, né? Meteu um migué, porque ela era parente. Então ele disse assim: não, ela é mais ou menos minha irmã. Ela é mais ou menos a minha irmã. Abraão mentiu. Então, a missão de Deus não é sinônimo de perfeição. Nós podemos errar e nós vamos errar. Mas o que nós precisamos entender é que Deus está te enviando. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos enviando. Uma família missional entende que Deus está nos enviando para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a nossa família, para a nossa mãe, para o nosso pai. Deus está nos enviando. Olha o que alguém que entende que é enviado por Deus faz. Abraão se arrepende. Abraão se arrepende de ter mentido. E ele ora por Abimeleque e ora pelos seus servos. Você ora por alguém? Você ora pelos seus vizinhos? Ora pela sua família? Ora pela sua esposa? Ora pelos seus filhos? Ora por alguém que te faz mal? Uma família missional entende que Deus está enviando ela para orar. Para orar. Para abençoar a cidade. Para abençoar a rua. Para abençoar o condomínio. Nós vivemos numa sociedade que é uma ilha. Já percebeu isso? As pessoas se isolam, ficam sozinhas, entram em depressão. De repente, no mesmo bairro, no mesmo prédio, há famílias que nunca conversaram, nunca se deram um oi, não sabem nem o nome. A gente não sabe mais o nome do vizinho. Se alguém pergunta assim: ô fulano, onde é que fica a casa do Ricardo? Não sei. Agora, se tu fosse uns 30 anos atrás, perguntasse, né? Onde é que é a casa do Ricardo? Sim, é do lado ali da casa do José, aquela casa que tem a caixa d'água, perto do mercado do seu Pedro ali. Pode passar ali. A gente não conhece mais quem está do nosso lado. Nós vivemos numa sociedade que é uma ilha. E o que ilhas precisam para que elas sejam ligadas? Uma ponte. Nossa família precisa ser uma ponte. Nossa família precisa ser uma ponte. Uma ponte de Deus. Uma ponte que leva a verdade de Deus para aquelas pessoas, para aquelas ilhas. Nós vivemos sim na época do individualismo, mas nós podemos quebrar isso se nós começarmos a amar as pessoas que estão ao nosso lado. Como ser um missional? Como entender que Deus nos enviou? Começando a romper essas barreiras. Aquele vizinho que você nunca conversou, você vai e conversa com ele, pede o nome dele, leva um bolo para ele. Aquele seu pai que você não fala mais, aquele seu primo que você não fala mais, aquele seu amigo do trabalho que você detesta, que só te zoa, que só fala mal de ti, você vai para ele e fala com ele. Assim nós vencemos. Terceiro lugar, uma família missional, ela confia em Deus, como Abraão confiou em Deus. Gênesis 22, o ápice da história de Abraão. Deus fala para Abraão que ele teria um filho. Abraão, por causa da sua esposa, não conseguiu
De repente, com quase 100 anos, ela tem um filho. Esse filho nasce, cresce, brinca com Abraão. Eles brincam de cuidar das ovelhas, de cuidar do rebanho. Eles brincam de construir casas. Eles brincam de espada. Eles brincam juntos. E de repente Deus fala para ele assim: Abraão, pega o teu filho e oferece em sacrifício para mim. Abraão confia em Deus. Abraão confia no que Deus vai fazer. Se Deus pedisse isso para ti hoje, eu preciso que você vá, entregue o seu filho. Se Deus pedisse isso para você hoje, o que você faria? Abraão confiou em Deus. Uma família missional confia no Deus de Abraão. Confia em Deus, confia em Jesus Cristo. No monte onde Abraão foi oferecer o seu filho, quando ele estava quase oferecendo, um anjo vem e diz: Abraão, não faça isso. Pare. Quase que nem o... Como é que é aquele programa lá? O cara diz: para. Do João Paulo, né? Acho que é João Paulo, né? Para. Depois do comercial. Depois do intervalo, a gente vai saber o que acontece. O anjo fala para ele: Abraão, pare. Agora Deus viu que o seu coração confia nele. E Abraão olha para o lado, e vê que tem um cordeiro. E ele oferece o cordeiro. Não só depois que Deus provou isso, mas antes, Isaac pergunta para o seu pai: papai, a lenha está aqui, as pedras estão aqui, mas o sacrifício? Abraão olha, né? Está aqui, você é o sacrifício. Nós podemos... Deus falou para Abraão, você é fiel, eu confio em você, o seu coração demonstra que você é fiel, Abraão, porque você não negou o seu filho. Nós temos um outro monte, mais de 2000 anos depois, de novo, alguém oferecendo o seu filho, mas dessa vez sem um cordeiro, sem alguém para pagar o preço. Dessa vez, Rodrigão, não é uma ovelha que morre. Dessa vez, em cima do monte, não é um cordeiro que morre. Dessa vez, em cima do monte, é o Filho de Deus que morre. Nós podemos confiar em Deus, sim, porque Deus não negou o seu próprio Filho. Deus é fiel, e nós podemos ser infiéis, mas Deus continua sendo fiel. Nós temos que confiar nele, como uma família missional, como Abraão confiou nele. Nós podemos confiar na provisão de Deus. Se Deus não negou o seu filho, meu irmão, minha irmã, se Deus não negou o seu próprio filho, que é o que há de mais precioso, não era qualquer um, era o Filho de Deus, o Filho bendito de Deus, o único com ele, que estava toda a eternidade com ele. Deus olha o seu filho chorando na cruz, dizendo: Deus meu, por que você me abandonou? Deus Filho foi abandonado para que você não fosse abandonado, para que você nunca mais fosse abandonado. Deus Filho foi abandonado para que nós nunca mais pudéssemos desconfiar da fidelidade de Deus. Deus matou o seu próprio Filho por nós. Confie na provisão de Deus. Uma família missional confia em Deus em meio às dificuldades. Quando faltar dinheiro, confie em Deus. E quando seu filho estiver desesperado nas drogas, confie em Deus. E se ele adoecer, confie em Deus. Deus é fiel. Nós não temos noção de quão forte é isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Confie nele. Quarta coisa. Quarto aspecto. Uma família missional adora ou ora a Deus continuamente. Como ser uma família missional? Olha só.
Nós lemos lá Gênesis 12. Abraão foi chamado por Deus. Quando ele foi chamado por Deus, o que ele fez? Construiu um altar. Se você for ler o relato de Gênesis, você vai ver continuamente. 13, versículo 4. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. 13, versículo 18. E ali ele edificou um altar. Lá no versículo 14, no capítulo 14, depois de uma guerra. Imagina isso. Já imaginou isso? Abraão, depois de uma guerra, todo sujo de sangue, todo cheio de tripa de homens ali. Ele foi salvar o seu sobrinho. Ele chega diante de Deus. Ele vai e oferece o dízimo a Deus. O dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Abraão deu o dízimo e adora a Deus. Quando Deus testa a fé de Abraão com Isaac, Deus adora a Deus. Abraão sempre esteve intercedendo. Gênesis 18, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão é ousado. Ele começa a dizer: Senhor, mas se for 40 justos, você vai salvar? Sim, eu vou salvar. Mas Senhor, e se for 35? Sim, eu salvo. Mas se for 30? Não, se for 30 eu salvo. Tá, Senhor, mas se for só 20? Se for 20, eu salvo. Senhor, eu sei que eu já fui ousado, mas se for 5? Não, se for 5, eu salvo. Abraão estava continuamente orando, intercedendo. Diante das dificuldades, ele intercedeu. Escuta isso, Jesus, no jardim do Getsemane, Jesus estava orando. O Evangelho de João diz que eles cantaram um hino. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser crucificado, humilhado, cuspido, espancado. Mas ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Uma família missional ora continuamente diante de Deus. Nem que seja para clamar: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde ir. Deus, se possível, passa esse cálice de mim. O que te impede de invocar o nome do Senhor sobre a tua família? O que te impede de tu orar pela tua família, pela tua mãe? O que te impede de fazer isso hoje? Mude a sua vida, ore por alguém, ore pela sua família. Última coisa, quinto lugar, na verdade. Uma família missional busca viver um legado. Isso aqui é impressionante no Abraão. Isso aqui é impressionante no Abraão. Nos tempos de Jesus, eles já falavam: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já imaginou isso? 2000 anos depois, eles disserem assim: o Deus de Alexandre, o Deus do Jeverton, o Deus do Jonatas, o Deus do Rodrigo, o Deus do Guilherme. Daqui a 2000 anos as pessoas falarem isso. Não, eu quero conhecer o Deus do Rodrigo, eu quero conhecer o Deus do Alexandre. Abraão buscou viver um legado diante de Deus. Gênesis 17, Deus dá uma aliança para Abraão e pede: Abraão, circuncide os seus filhos, corte o pistolim, corte o tiquinho, pontinho do tiquinho deles. Abraão tinha um filho chamado Ismael, já velho. Imagina isso. A gente não tem noção do que é isso, cara. Imaginou isso, cara? Tirando o pinto para fora ali. Não é com um bisturi, não tem anestesia. Põe numa pedra e pá! Pá! Dá só uma. Mas Abraão sabia que era difícil, mas ele tinha que fazer, porque ele queria que a família dele estivesse debaixo do seu legado. Não só isso, quando Sara morreu, Abraão estava velho, ele disse para o seu servo: vai, busque uma esposa, não qualquer mulher, não, busque uma esposa da minha família. O que isso nos ensina?
que nós temos que buscar uma mulher dentro da vontade de Deus, dentro da família de Deus. Abraão queria cuidar do seu legado, cuidando do casamento do seu filho. Se você for ler a genealogia de Mateus, lá no capítulo 1 de Mateus, você vai ver lá a genealogia que vai começar em Adão, depois em Abraão e que termina em Jesus. O legado de Abraão foi tão poderoso que Jesus estava na sua família. O Messias estava na família de Abraão. O Filho de Deus nasce na família de Abraão. Deus se importa com as famílias. Deus se importa com a nossa família, com a sua família. Deus se importa com ela. Ele quer salvar ela. E depende de você fazer com que esse legado seja alcançado ali. Deus quer usar as nossas famílias na história da redenção. Olha a promessa que Deus fez a Abraão: em teu nome todas as famílias da terra serão abençoadas. Já imaginou isso? No futuro escreverem um livro sobre o teu filho, dizendo que ele foi um precursor do evangelho e que ele pregou num local onde ninguém tinha ido. Ou dizer que o teu filho foi morto por índios, canibais, como o caso de Jim Elliot, um jovem de 25 anos, que simplesmente decidiu que ele iria para a selva amazônica pregar o evangelho, e que foi cruelmente assassinado pelos índios. E hoje escrevemos sobre ele. Quem sabe o que Deus quer fazer com a nossa vida e com os nossos filhos? Quem sabe o que Deus quer transformar o nosso legado? Uma família missional busca entender isso. Deus quer que nós façamos um legado em seu nome. Deus quer transformar as nossas histórias. Essa é a história de Deus, que começa com Adão, passa por Noé e depois ele chama Abraão. Para Abraão ele promete um descendente e fala sobre todas as famílias. E nós estamos hoje pregando o nome de Jesus, que é o descendente. Paulo identifica Jesus como o descendente. É em Jesus que nós somos abençoados. Deus quer um legado para o seu povo. Uma família missional entende isso. Eu quero finalizar aqui aplicando em 3 pontos esse sermão. Em primeiro lugar, conheça o poder de Deus. Conheça o Deus do poder e o poder de Deus. Romanos 1,17 diz que o poder de Deus é manifesto no Evangelho. O poder de Deus é o Evangelho. Hoje você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se entregar a Jesus, conhecer o Evangelho de Deus, porque Ele é o poder de Deus para a sua salvação, para a minha salvação, para a salvação dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho. O que é o Evangelho? O Evangelho diz que Deus criou o mundo perfeito, mas o pecado arruinou tudo e trouxe condenação e morte para o mundo. As pessoas morrem não por causa do coronavírus, não por causa do câncer, não por causa da AIDS, elas morrem por causa do pecado. 100% das causas de mortes tem uma única causa: pecado. O homem morre por causa do pecado, mas Deus oferece o seu Filho para morrer por nós. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho poderoso de Deus para salvar a sua família, para te salvar, para salvar a sua mãe. É isso que você deve ensinar aos seus filhos. Eu vou ficar rouco aqui, mas eu vou pregar até morrer, eu acho. Nós precisamos nos livrar do legalismo, que é religiosidade. Muitas vezes nós conhecemos esse livro aqui de capa a capa. Nós sabemos toda a doutrina, toda a teologia.
E nós achamos que isso nos salva. É como se você chegasse diante de Deus. Pensa nisso de você diante de Deus hoje. Você morresse agora, você subiria diante de Deus e Deus perguntasse: por que você vai ao céu? O que você responderia? Bom, eu vou ao céu porque eu fui à igreja. Eu vou ao céu porque eu criei em Jesus. Eu vou ao céu. Não, você chegaria diante de Deus e diria: Senhor Jesus, Senhor Deus, eu só entro no céu porque Tu deu Teu Filho para morrer por mim. Nada é meu, nem a fé é minha. A fé é um dom de Deus. Nós não podemos exigir fé de ninguém. Deus é quem dá ela. E nós temos que nos livrar também do outro lado, do libertarianismo, daquela ideia que assim, não importa o que eu fazer, Deus vai me abençoar. Deus quer uma vida boa para ti, que te dá um carro, uma casa, um bom trabalho. É só isso que Deus quer de ti. Você não precisa fazer mais nada. Não é assim. Jesus deixou bem claro que o amor de Deus é incondicionalmente condicional. Pensa nisso. Incondicionalmente condicional. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Jesus está condicionando. Nós precisamos guardar a lei de Deus em resposta ao que Ele fez, porque se nós não respondermos corretamente a Deus, isso demonstra que nós nunca estivemos nele, nunca estivemos em Deus de fato. Você precisa conhecer o Evangelho. Deus está agindo no mundo hoje, salvando pessoas, curando doentes, libertando pessoas que estão envolvidas na prostituição, pessoas que estão hoje olhando pornografia, se masturbando, abusando de pessoas. Deus está curando essas pessoas, salvando essas pessoas, não por causa do que elas fizeram, mas por causa do Evangelho, do poderoso nome de Jesus. Louvado seja esse nome. Louvado seja esse nome. É o nome de Jesus. Deus colocou nele todo o poder. Deus deu no seu Filho toda a autoridade. Deus coloca em Cristo o único mediador. Meu irmão, minha irmã, se apegue profundamente nesse nome. Você precisa amar esse nome. Você precisa amar esse nome. Você precisa se entregar a Ele. Em nome de Jesus, responda ao Evangelho. Responda ao Evangelho. Morri por ti, o que fazes tu por mim? Diz o velho hino. Segunda aplicação: Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua família. A gente olha a vida de Pedro e diz assim: Pedro foi o maior apóstolo, foi um grande pregador, foi o principal da igreja. Mas quem converteu Pedro, quem trouxe Pedro ao Evangelho, foi André, o irmão dele. Deus quer que você fale ao seu irmão de sangue, a sua irmã de sangue, a sua mãe, o seu pai. Deus quer que você fale a eles do Evangelho. Comece pela sua casa. É o que André fez. Ele foi até o seu irmão e falou do Evangelho. Achamos o Messias. Achamos o Messias. Nós precisamos falar às pessoas que estão do nosso lado. O campo missionário está no nosso sofá, meus irmãos. O campo missionário está na nossa sala de estar, está na nossa mesa de jantar. Deus é um Deus de gerações. Deus quer salvar a tua família. Coloque isso na sua cabeça. Deus quer salvar a sua família. Sabe quando você chega nas genealogias lá, você não aguenta ler aquilo ali? Lê 1 Crônicas lá, é um monte de analogia, números, né? 8 capítulos de genealogia, 12 capítulos. Você quer pular. Gerou. O que é isso ali? Isso aqui é Deus batendo na tua cara, mostrando que Ele se importa com a família, que Ele se importa com as pessoas da família, que Deus se importa com todas as famílias que são dele.
O que você tem feito pela sua família, homem? O que você tem feito pela sua família? Você tem orado pela sua esposa, pedindo perdão quando você peca, orado pelos seus filhos, ensinado o evangelho em casa, perdoado as pessoas que te fazem mal. Deus quer salvar a sua família, mulher. Você se submete ao seu marido, você ensina os seus filhos. Deus quer salvar a sua família. Em último lugar, viva a missão de Deus. Deus é um Deus missionário. Deus não nos manda num local, não é hipócrita, que nem um general, que nem um sargento. Eu lembro quando eu fui me alistar, aí eu me alistei lá no serviço militar, né? Escuta isso. Aí o sargento lá falou assim: seguinte, se tiver uma guerra, vocês vão morrer. Que os sargentos, os comandantes, eles ficam mais pensando no campo estratégico. E os soldados é que se ferram. Ele deu risada disso. Deus não é um sargento, não é um comandante, não é um general. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que vai à missão. Jesus, ele toma a missão nos seus braços. Jesus vem à terra e morre por nós. A missão é de Deus. Ele é um Deus missionário. Ele está indo à frente. Jesus diz: ide, façam discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês. Ele não está sentado numa cadeira esperando que as coisas aconteçam. Não, ele está em missão. Deus está em missão. E Ele quer salvar Lajeado, Ele quer salvar Estrela, Ele quer salvar Cruzeiro, Ele quer salvar Univates, Ele quer salvar o meu trabalho, o seu trabalho. O que Deus fez na sua vida essa semana? Para quem você pregou o Evangelho? Para quem você vai pregar o Evangelho essa semana? Para quem você vai pregar o Evangelho? Os caras falam assim: vamos comer um cachorro quente. O que tu fala geralmente quando alguém pergunta assim: vamos comer um cachorro quente? Vamos para onde? Para onde tu indicaria aí? Carmelito? Cara, vamos comer um cachorro quente? Vamos no Carmelito. Por quê? Que é bom. Tu fica na fila lá 2 horas. Não fica tanto, né? 40 minutos na fila lá. Tem uma fila que atravessa a prefeitura ali. Mas tu tá lá. Porque é bom, porque você gosta. Deixa eu te perguntar. Quando a pessoa fala assim para ti: eu não sei mais o que fazer da minha vida, o que você fala para ela? Você já experimentou Jesus como você já experimentou um Carmelito? Você já vivenciou Jesus na sua vida como você vivencia o Carmelito? Você reverencia Jesus para os outros como você reverencia Jesus, como você reverencia um Carmelito? Você precisa comer o Carmelito, é o melhor cachorro quente da cidade. Você precisa conhecer Jesus. Nós falamos isso. Deus quer salvar a nossa cidade. Deus quer salvar a nossa cidade. Deus quer salvar a nossa cidade. A Univates. Deus quer salvar a Fruc. Deus quer salvar as farmácias da cidade. Deus quer salvar os colégios. Deus quer salvar as famílias. O que você tem feito por isso? Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Ouvi um vídeo uma vez que o cara chega e pergunta assim: você falaria para uma pessoa de Jesus agora? Sobre Jesus, você falaria agora? Daí ela assim: falaria. Então fala para aquela pessoa ali. Não. É sério isso? Aí ele fala assim: eu te dou R$100 se tu falar de Jesus para aquela pessoa agora ali. Aí a pessoa pega o dinheiro e vai. Qual é a nossa motivação na missão? O que está nos motivando? Quando as igrejas estão vazias, é porque nós não estamos motivados na missão de Deus. Nós não estamos pregando para as pessoas.
Se nós pregássemos, se nós acreditássemos que Deus é real, como de fato Ele é, nós pararíamos as pessoas na rua e falaríamos para elas sobre Jesus. Não porque alguém está dando uma porcaria de R$100, mas porque a vida daquela pessoa pode estar indo para o inferno no próximo passo. Deus fala em Ezequiel: se você ver o ímpio no seu pecado e você não falar para ele, você não chamá-lo ao arrependimento, eu vou cobrar o sangue dele. O sangue dele está sobre as tuas mãos. Olhe para suas mãos agora, faça esse exercício. Olhe para suas mãos e pense quanto sangue está nas suas mãos. Quanto sangue está nas suas mãos? Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Deus está em missão, Deus é um Deus missional, está te enviando para pregar o Evangelho onde você está. Vamos orar?